Porque começamos, há 15 dias atrás, a série que denominamos Você Quer Ser um Administrador Competente? E eu não estou falando aqui simplesmente de como você vai administrar bem o seu dinheiro, as suas coisas, os seus negócios. O pressuposto que nós temos é que nós somos administradores dos recursos de Deus. Antigamente a gente usava, os mais antigos devem se lembrar disso, a gente usava o termo mordomia, nós somos mordomos. Mas essa palavra, ela mudou o sentido no nosso contexto social, como significando regalias, privilégios indevidos. Então a palavra que nós podemos usar com mais propriedade é, somos administradores daquilo que pertence a Deus, porque Deus é o dono de todas as coisas, e Ele partilha conosco a responsabilidade de cuidar daquilo que é dele. E nessa partilha de responsabilidade, nós precisamos saber como devemos agir para sermos administradores competentes naquilo que ganhamos, na maneira como gastamos, na maneira como investimos e na maneira como contribuímos. E hoje e no próximo domingo pela manhã, eu quero focar em como você pode ganhar dinheiro como administrador competente do reino de Deus. Eu creio que a essa altura você já sabe que eu não vou dizer como é que você pode ganhar 1 milhão em um ano. Por duas razões. Primeiro, que eu não sei como isso acontece, e quem promete isso na internet, eu tenho minhas dúvidas se isso de fato acontece, porque se fosse tão fácil assim, nós teríamos muitos milionários no Brasil. E segundo, porque eu não creio que esse seja o propósito de Deus para cada um de nós, para todos nós aqui. Então, Deus, da sua soberania, dá para a gente recursos, dá para a gente condições para alcançarmos novos patamares na nossa vida, mas decididamente Ele não promete em lugar nenhum que nós vamos ganhar 1 milhão de reais em pouco tempo. Nos 2 sermões anteriores, nós inclusive falamos sobre isso. As riquezas, elas são uma bênção de Deus para que possamos desfrutá-las. Ter dinheiro é bom sim, porque nos ajuda a concretizar muitos dos sonhos que Deus mesmo coloca no nosso coração, mas ao mesmo tempo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro pode se tornar um senhor da nossa vida e, na verdade, é impossível dedicar completo afeto a Deus e completo afeto às riquezas. Ou seja, desejar na mesma intensidade de Deus e, ao mesmo tempo, desejar ter muitas riquezas. E hoje eu quero falar sobre 2 atitudes que estão ligadas a ganhar dinheiro. Como é que um administrador competente dos recursos de Deus ganha dinheiro? Que parâmetros nós devemos utilizar? E quando eu estou falando aqui de como ele ganha dinheiro, como devemos ganhar dinheiro, eu não estou dizendo aqui uma formulazinha mágica para você ganhar muito dinheiro. Estou falando de atitudes que você e eu devemos ter nesse desafio de termos dinheiro, de ganharmos dinheiro. Porque para administrar bem os recursos, primeiro a gente tem que ter esses recursos. Quem não tem nada, ou quase nada, não tem essa preocupação tão grande em relação a Deus. Se eu tenho poucos recursos, vai ser talvez, no certo sentido, mais fácil administrar que se eu tiver muitos. Mas do pouco para chegar ao muito, qual é a minha caminhada? O que é que eu devo fazer? E o primeiro ponto a ser considerado, dentre essas 2 atitudes que eu quero apontar nesta manhã, a primeira delas é: desista do enriquecimento rápido. Desistindo do enriquecimento rápido, você já está dando um passo importante. Por quê? Porque as pessoas acreditam na ilusão de que podem ganhar muito dinheiro do dia para a noite. Gente, não existe fada madrinha. Isso é só lá nos contos infantis, que a gata borralheira está lá, coitadinha, sem dinheiro, esquecida, e de repente ela se torna princesa. Fada madrinhas não existem, mas tem gente que pensa que sim, pensa assim, a fada madrinha minha vai ser uma tia rica que é bilionária, que eu não sei ainda que ela existe, mas eu creio que ela existe. Ou então a pessoa pensa, se eu ganhar na Mega Sena, aí sim eu vou mudar de vida. Um economista cristão, ele disse o seguinte, que a probabilidade de você ganhar na Mega Sena é 400 vezes menor do que ser atingido por um raio. Então, cuidado, Tem gente que pensa assim, eu sou jovem, uma moça, um rapaz, eu vou me casar com alguém que seja rico,
Ou então, no caso das mulheres, eu vou dar o famoso golpe da barriga. Eu vou conseguir aí me envolver com um jogador famoso, com um atleta, enfim, um cantor, e vou ter um filho. Existem muitas maneiras, né, que a pessoa tenta ser rico da noite para o dia. Ou então, talvez uma maneira mais suave, eu vou pegar algum dinheiro emprestado, vou especular na bolsa, porque diz que a bolsa está dando muito agora, e eu vou conseguir enriquecer em pouco tempo. Mais fácil é você perder tudo que você ganhou, se você não entende nada de bolsa de valores. Obviamente tem aquelas pessoas que dizem, eu vou aplicar alguns golpes por aí, eu vou roubar um banco, mas isso aqui não faz parte do nosso universo, eu espero, né? Claro que não. Então, como você percebe, as suas chances de ganhar dinheiro rapidamente, usando esses métodos, são mínimas. E o grande problema é que às vezes a pessoa não usa esses métodos, mas fica com aquele desejo no seu coração, como eu queria ser rico. E não apenas como eu queria ser rico, mas como eu queria ser rico rapidamente. E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia é fantástica. O livro de Provérbios, então, é maravilhoso, quando apresenta, assim, sugestões bem práticas, propostas bem práticas e alerta acerca de alguns perigos. Veja só o que diz Provérbios 13, 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas o que ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então é pouco a pouco, degrau por degrau, pacientemente. Meu pai me dizia, e aquilo que a gente aprende com os pais na infância, geralmente a gente nunca esquece, né? Meu pai me dizia, meu filho, quem sobe depressa demais, geralmente cai depressa demais também. E eu me lembro claramente quando ele me falou sobre isso. Porque havia lá na nossa cidade, em Teófilo Otoni, cidade onde eu morei na minha infância e adolescência, uma padaria, que eu creio que essa padaria existe até hoje. Uma padaria feita de um trabalho de uma família lá, com muita competência, muitos anos. Mas de repente, numa época lá, quando eu estava lá, surgiu uma padaria nova. E muita gente, aquele movimento, e ela vendia as coisas muito mais baratas e tudo, aquele movimento. E depois de uns 2 anos, aquela padaria faliu, desapareceu. E eu me lembro que a gente ficou perguntando, o que aconteceu? E aí a gente soube na cidade que aquele homem lá era muito desonesto, que ele estava tentando lavar dinheiro, que não tinha consistência nenhuma aquele negócio. Parecia que ele estava progredindo tanto, mas na verdade era tudo fachada. E às vezes a pessoa fica impressionada com gente que parece ser um case de sucesso, mas na verdade é pura enganação. Eu sei. Tem youtubers, tem jogador de futebol, tem cantor, que ganha muito dinheiro em pouco tempo. Mas vamos combinar. Essas pessoas não fazem parte da maioria da população. São exceções. E não devem ser o nosso parâmetro para desejar desenvolver na vida nesta área. Porque a Bíblia diz que o homem fiel desfrutará de ricas bênçãos, mas quem tem pressa em enriquecer não ficará impune. O grande problema de quem quer enriquecer a todo custo e rapidamente é que muitas vezes ele se envolve em coisas que ele não entende, ele vai para áreas que ele não sabe nada e não está muitas vezes preparado para isso. Ele arrisca dinheiro que às vezes ele não tem, ele pede emprestado e perde aquilo, aí ele se atola em dívidas, ou ele frequentemente toma decisões precipitadas. Então, qual é o caminho para que possamos ir passo a passo? Eu sei que existem várias propostas e várias delas legítimas, mas a principal delas, e que tem uma base bíblica sólida, é que você vai depender do seu trabalho para que você possa prosperar financeiramente. É do seu trabalho. Quando a gente é criança, talvez a gente tenha aquela ilusão de que aquelas máquinas, não é, que a gente vai lá no banco e leva o filho, que elas dão dinheiro de graça, né? Basta colocar lá o cartãozinho, o dinheiro vai sair. Mas você sabe que não é assim. Se não tiver dinheiro na conta, não tiver crédito, não tem dinheiro. Deus não vai mandar o dinheiro caindo do céu. Deus vai te abençoar, Deus vai prover o seu sustento, prioritariamente, através do seu trabalho. E a Bíblia, então, apresenta diretrizes muito claras sobre como nós devemos trabalhar. E é sobre isso que eu quero falar agora e no próximo domingo. E o primeiro ponto é um ponto que todos nós aqui, creio, concordamos, mas que precisa ser relembrado, porque ele é muito importante, especialmente no contexto do Brasil. Você quer ganhar dinheiro através do seu trabalho? Ganhe dinheiro honestamente. Nós vivemos num país onde a desonestidade faz parte do nosso dia a dia. Nós sabemos que a corrupção está em todos os níveis. Não é uma coisa de poucos anos para cá,
não é uma coisa que aconteceu no governo tal e não acontece mais. Não, meus irmãos. É uma coisa que é um traço da cultura do nosso país, a gente pode dizer desde o descobrimento. Infelizmente, nós vivemos num país chamado cristão, mas que essa ética nos negócios, a honestidade não permeou a cultura brasileira, diferentemente de outros países do mundo. Então, nós realmente estamos num contexto completamente adverso. Eu penso até que a tolerância, muitas vezes com a corrupção, tem a ver com isso. Por que eu vou cobrar de uma autoridade que ele não seja corrupto, se eu sou corrupto no meu dia a dia? Então, é importante que a gente entenda que nós somos uma contracultura cristã, devemos desenvolver uma contracultura cristã nesse contexto. Eu sei que houve alguns esforços, tem havido alguns esforços para combater essa praga que assola o nosso país. Mas, às vezes, a sensação que a gente tem é que esses esforços são em vão. Não quero entrar aqui na questão política de o que houve, o que não houve, como é que foi, como é que não foi. O fato é que todos nós vimos mais de uma vez, não apenas nesses últimos 10 anos, mas há muitos anos, malas de dinheiro de corrupção, gente confessando que roubou mesmo, que subornou. Então, esta é uma realidade que nós conhecemos, mesmo que não tivesse a imprensa, no nosso dia a dia a gente vê isso. Qual de nós já não foi, às vezes, pegou um táxi e pediu uma nota, e a pessoa disse assim, de quanto o senhor quer a nota? Né? Ou no supermercado, ou num hotel, quando a pessoa está ali pronta a emitir uma nota fria. Isso é apenas uma ponta de um iceberg, num contexto que nós vivemos no Brasil. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Desde lá do Velho Testamento, na lei, nós já temos leis que mostram claramente qual é o padrão de Deus para o seu povo. E o sábio de Provérbios diz que a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Também ele diz que pesos fraudulentos são abomináveis ao Senhor e balanças enganosas não são boas. Está usando aqui o contexto daquela época de balanças, de pesos, mas nós sabemos que o que ele está falando aqui é que a economia de um país não pode prosperar se houver esse tipo de atitude, se houver esse tipo de comportamento, especialmente sendo ele generalizado. E nesse contexto nós somos chamados a agir como Daniel. Para mim, Daniel é um grande exemplo de um homem que era um funcionário público, um homem que ocupou cargos de grande poder, um homem que estava sujeito a tantas pressões e a subornos e a negociatas, e ocupando um cargo de destaque, ele foi alvo, como acontece nos dias de hoje, de inveja, de intriga. E a Bíblia diz então que esse homem que vai crescendo num reino estrangeiro, mas que é um servo de Deus fiel, ele então é alvo da seguinte ação. Os superiores e os sátrapas procuraram um modo de acusar Daniel em sua administração no reino, mas não conseguiram encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Olha que descrição maravilhosa. Como o nosso país seria diferente se todos aqueles que se dizem cristãos tivessem um comportamento semelhante ao de Daniel. Como o nosso país seria diferente? Mas o que vemos? Pessoas religiosas, pessoas que frequentam cultos, pessoas que frequentam missas, pessoas que frequentam reuniões religiosas, agindo como se a sua fé em Deus fosse completamente divorciada do seu compromisso ético. O que a Bíblia diz é que nós temos que ter uma palavra, que seja uma palavra confiável. Seja o vosso sim, sim, não, não. Pois o que passa disso vem do maligno. Qualquer que seja a nossa área de atuação, nós somos desafiados à honestidade. Se você é um empresário, se você é um profissional liberal, você é desafiado a ser honesto com o seu cliente. Eu penso que eu não sou o único escolhido para viver esse tipo de situação que eu vou mencionar aqui agora. Provavelmente já aconteceu com você. Me recordo que algum tempo atrás eu comprei uma poltrona lá para a minha sala. E ele dizia, eu vou entregar tal dia. Naquele dia não entregou. Aí eu liguei, vou entregar tal dia, não entregou. 4 vezes foi marcado e a poltrona não foi entregue. Quando a poltrona foi entregue na 5ª vez, tentativa, chegaram lá e levaram, a poltrona estava errada, não era a que eu comprei. Provavelmente você já viveu alguma coisa parecida. Eu me lembro do meu primeiro computador.
Eu vi um anúncio no jornal, um preço para aquele contexto bem interessante. Aí tínhamos que buscar lá numa loja, eu fui lá e busquei. Aliás, eles mandaram entregar na minha casa. E quando chegou lá o computador, eu percebi que estava faltando as caixinhas de som. Tinha que ter as caixinhas de som ali, né? Não vinha acoplado. E eu liguei para eles, vamos mandar. E não mandaram. Até que finalmente eu fui lá na loja, onde tinha lá o endereço que era. E aí eu fui lá, eles disseram, não está aqui não. Só precisa pegar no depósito. Aí eu fui lá no depósito. Quando eu cheguei no depósito, gente, era um galpão imenso, com um monte de computador, espalhado para tudo quanto é lado, peça jogada para um lado, peça jogada, uma bagunça. E eu cheguei lá, a pessoa disse, o senhor pode procurar aí, se eu achar ali compatível, o senhor leva. E foi o que eu fiz. E eu descobri, poucos dias depois, saiu no jornal que aquela era uma empresa que deu um golpe em todo mundo. Felizmente, eu não fui prejudicado, mas esse é o contexto que nós vivemos, de promessas falsas, de engano, de mentira. Agora, o grande problema é se nós temos filhos de Deus, nós temos pessoas que se dizem seguidoras de Jesus Cristo e agem dessa maneira. A Bíblia diz que o Senhor odeia lábios mentirosos. Aí a pessoa diz, eu já estou chegando, está pertinho, mas não está chegando nada. Cadê minha encomenda? Não, o caminhão quebrou no caminho, vem lá de São Paulo, já viu essa história? O caminhão quebrou, teve um acidente, não é? Por isso que não chegou ainda. Meus irmãos, que diferença faríamos se fôssemos nessa condição de pessoas que prestam serviço extremamente honestos? É isso que Deus espera de nós, empresários, profissionais, liberais, que a nossa palavra seja absolutamente confiável. Se a gente diz que um produto tem tais características, que realmente tem aquelas características. Se vai chegar numa hora, que chegue naquela hora. Se não vai conseguir chegar, que telefone para a pessoa dizendo, eu estou atrasado, não posso estar aí nesse compromisso nesse momento. É nas pequenas coisas que a gente faz a diferença. A honestidade também tem o outro lado. Se você é um colaborador, se você trabalha para alguém como empregado, você precisa ser honesto com o seu patrão. Se você estivesse na posição de chefe, de dono, será que você contrataria alguém que tivesse o seguinte currículo: muito habilidoso, criativo, capaz, inteligente, determinado, mas tem um detalhe, desonesto. Se tiver uma chancezinha, vai roubar. Claro que não, não é? Então, se você, na condição de uma pessoa que vai empregar alguém para colocar na sua casa, no seu negócio, não gostaria de empregar alguém assim, você não pode ser essa pessoa. Você tem como cristão de ser um exemplo de integridade. E eu não estou falando aqui simplesmente de roubar ou não alguma coisa, no sentido de ir lá e pegar ou de surrupiar, não. Eu estou falando de que existem uma série de maneiras pelas quais uma pessoa pode demonstrar a sua atitude de honestidade ou de desonestidade. Como é que você usa a internet quando você está no seu tempo de trabalho? É muito fácil você começar um trabalho na internet e de repente você tem um outro site que traz ali uma notícia que chama atenção, de repente sai uma notícia do seu time, de repente sai uma outra notícia interessante, e quando você vê, você está navegando em láguas completamente longínquas de onde você tinha que chegar. Então, hoje em dia, talvez a gente precisa de uma disciplina ainda muito maior, até porque nem sempre as pessoas estão monitorando ali em tempo real o que você está fazendo. O trabalho em casa, o home office, ele tem uma série de dificuldades e de problemas, mas ele também pode ser uma faca de dois gumes, se você não tiver muita disciplina. E o que dizer da pessoa que vive chegando atrasado e saindo mais cedo, sem avisar, sem comunicar ao seu chefe, sem uma necessidade real? Coloca atestado médico falso, relatórios falsos de visitas. É interessante que servos de Deus dedicados a eles tiveram essa preocupação. Vejamos, por exemplo, o exemplo de Abraão. Abraão, diante de um rei que propôs para ele que ele pudesse usar o que quisesse de qualquer maneira, olha o que ele disse ao rei: levantei a minha mão ao Senhor e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália. Olha que exemplo aqui, eu não quero nada que não seja absolutamente meu. Eu não vou defraudar, uma coisa por pequena que seja. Jesus Cristo disse, quem é fiel no pouco, será fiel no mundo. A honestidade também envolve, especialmente se você é um empresário cristão, um profissional liberal, a honestidade com seus credores. Muitas vezes, para você montar o seu negócio, você vai precisar de um empréstimo. Ou, às vezes, você não vai precisar de um empréstimo, mas, obviamente, você vai ter que fazer uma compra
com o fornecedor e às vezes você não tem todo o dinheiro, então você vai fazer uma compra parcelada, até aí tudo bem. A grande questão é, chegou o dia do pagamento desta conta, você tem o dinheiro em caixa, mas você diz, não, eu vou reter esse dinheiro aqui por causa do meu fluxo de caixa, e aí então eu vou então aplicar esse dinheiro aqui, vou esperar o rendimento dessa aplicação, e esse fornecedor que fique lá esperando. Não vou pagar juros, eu vou enrolar com ele, e aí pronto. Isso não é honesto. Não é honesto. Você tem um compromisso com o fornecedor, cumpra aquele compromisso na data marcada. Faça um contrato claro, no qual você explicita as suas responsabilidades. Olha só o que diz a palavra de Deus em Provérbios 3, 27 e 28. Não te furte de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, e se o tens agora contigo. É muito importante que você esteja ciente de que existe um direito do outro a ser cumprido. E se você realmente tem condição de cumprir aquele compromisso, você deve cumpri-lo, mesmo que lhe custe muito. Porque a filosofia do cristão não é a filosofia, aquela chamada filosofia do Gerson, né? O negócio é levar vantagem em tudo. Não, meus irmãos, nossa filosofia é o contrário. A Bíblia diz que nós temos que muitas vezes colocar os interesses dos outros como superiores ao nosso próprio interesse. Isso é testemunho cristão, isso é integridade. E uma sugestão que eu faço a você, às vezes a gente, em alguns relacionamentos, até mesmo de amizade, a gente combina alguma coisa financeira verbalmente. Não faça isso. Você pode ter muito de sabor com seus irmãos, com seus amigos, até com parentes. Frequentemente eu oriento as famílias nesse sentido. Quando você vai fazer um negócio, muitas vezes em família, e às vezes você corre o risco de ter um problema, porque numa situação de aperto, um se lembra, eu combinei aquilo, mas o outro diz, não, ele combinou aquilo outro. Então coloque no papel, custa colocar ali uma mensagem no WhatsApp, é isso, está aqui por escrito. E aquilo que está combinado, cumpra. Assim você vai evitar muitos problemas para você e para o outro, e especialmente para o seu testemunho cristão. Também muitas vezes nós trabalhamos, a maioria de nós trabalhamos com outras pessoas. Pode ser que você não tenha uma empresa com muitos colaboradores, mas você tem uma pessoa que trabalha com você na sua casa, que auxilia, uma diarista, ou alguém que fica ali durante mais tempo. Ou mesmo você tem uma pequena empresa, não importa o tamanho. Você deve cumprir aquilo que você prometeu com aquela pessoa. Esforçar-se por pagar um salário que seja justo e não explorar a pessoa. Porque a Bíblia diz claramente que enriquecer à custa do trabalho dos outros, explorando os outros, é pecado. Isso não é discurso político, não, meus irmãos. Esta é a realidade que está na palavra de Deus. Veja só o que diz Tiago. Agora prestai atenção, vós ricos. Chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres e as vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e ferrugem testemunhará contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Tende juntado tesouro nos últimos dias, o salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso aqui não é discurso político, não. Isso aqui é o que está na palavra de Deus. É justo pagar à pessoa o seu devido salário. E mais do que isso, se você pode fazer além do que você combinou, melhor ainda. E se Deus está fazendo você prosperar, não prospere sozinho, leve outro junto consigo. Sua empresa está sendo extremamente lucrativa, reparta os lucros e Deus vai abençoar você. E tantas outras pessoas. E por último, nessa questão da honestidade, ganhar o dinheiro com honestidade, seja honesto com o governo. Eu sei, o governo é um carrasco. Eu sei que a gente não gosta de pagar imposto, né? O próprio nome já diz, imposto. Se você pudesse escolher, você, né, escolheria não pagar. Mas esse é o nosso dever. Jesus Cristo não deixou dúvidas sobre isso. Quando algumas pessoas quiseram colocar Jesus numa armadilha, a Bíblia diz que eles chegaram para eles, elogiaram Jesus, dizendo, Senhor, olha, tu não te deixas que ninguém te influencie, tu não consideras a aparência dos homens, o que é correto? É correto pagar o tributo a César ou não? E aí Jesus pede uma moeda, eles mostram a moeda, e Jesus responde então para eles, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Então não adianta você ficar com desculpa, não, mas o governo gasta mal o dinheiro, tem muita corrupção, então eu também tenho o direito de sonegar, porque se eles roubam, eu roubo também, eu sou mais ou menos o Robin Hood. Não é essa a proposta. Olhe que quando Jesus falou que eles tinham que pagar imposto para César, ele estava falando de uma potência estrangeira exploradora. Não era um governo justo, um governo que levava em consideração a necessidade do povo. Pelo contrário, uma potência explorando aquele povo. Ainda assim, Jesus não fez uma rebelião, dizendo não paguem os impostos. Nós podemos, e eu diria devemos, trabalhar para que os nossos representantes possam ter uma política que baixe os impostos que são indevidos. Porque a carga tributária no Brasil realmente é um absurdo, é uma vergonha, como a gente diria. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos pagar aquilo que é devido e, ao mesmo tempo, lembrar de que não pagar nada também não é justo. A sociedade entraria em colapso. Nós mesmos dependemos de serviços públicos, mesmo que não seja de grande qualidade, mas que vão nos ser úteis. E existem milhares de pessoas no nosso país que são realmente pobres, que dependem que o governo faça alguma coisa para que eles tenham o mínimo para sobreviver. Então, pagar um imposto, eu prefiro, ao invés de pensar em tudo de errado que o governo pode fazer com o dinheiro que eu estou pagando, nos benefícios que pode ter para a sociedade. Na estrutura que a gente pode ter para andar nas ruas, não vou dizer com segurança, porque isso é meio difícil, mas pelo menos tem as ruas para andar, não é? E os serviços públicos que eu desfruto, e todos nós desfrutamos. Então, vamos pagar, vamos fazer aquilo que é honesto, para que nós não venhamos ser envergonhados. E porque eu creio, meus irmãos, que Deus de fato recompensa os honestos. Eu creio que eu já contei aqui uma história um tempo atrás, que eu ouvi quando eu era criança, e nunca me esqueci. Um motorista de caminhão pegou o seu caminhão e foi de posto em posto, pedindo para abastecer o seu carro. E em cada lugar ele pediu uma nota fria. Pediu, olha, você sabe como é que está a situação, o diesel muito caro, as cargas aí com preço subfaturado, muito baixo, o que a gente está ganhando, está difícil. Eu queria que você fizesse uma notinha maior aí para mim. E ele conseguiu em todos os postos. Mas teve um que o dono, a pessoa disse, não, aqui a gente não faz isso, de jeito nenhum. Era um cristão. E ali então, aquele moço, mas moço, só uma vez, eu vou passar aqui sempre, você vai me perder como cliente? Infelizmente, essa é a nossa postura, infelizmente vou perder você. Passado mais alguns dias, aquele motorista de caminhão voltou lá naquele posto, procurou o gerente e o dono do posto, e eles disseram, olha, estou passando aqui para dizer o seguinte, eu sou o dono de uma rede de postos, e a partir de agora, todos os meus caminhões vão abastecer só aqui. Porque eu desconfiei que eles estavam me roubando, então eu passei em todos os postos e vi aonde é que eu podia encontrar um posto confiável, e o seu foi o único, e a partir de agora a minha frota vai fazer o abastecimento apenas no seu posto. Deus compensa. Num primeiro momento ele perdeu. Pode ser que você perca num primeiro momento, mas Deus vai honrar a sua honestidade, eu não tenho dúvida disso. Mesmo que não seja imediatamente, como aquela jovem secretária que se recusava a mentir. Seu chefe dizia, diga que eu não estou. Ele disse, eu não posso dizer, eu sei que o senhor está aí. Inventa uma desculpa, eu não posso inventar. E essa tensão foi crescendo entre chefe e patrão, até que um dia ele ficou nervoso, ele disse, você está despedido, você não faz o que eu quero, o que eu mando. Poucos dias depois ela recebeu uma proposta de emprego, muito melhor, num outro local. E ela foi saber, como é que meu nome chegou aí, eu não mandei o currículo para vocês? E aí a pessoa informou, não, foi seu antigo chefe que indicou você. Como? Porque ele é amigo do dono desse escritório aqui, e esse dono aqui falou que precisava de uma pessoa confiável, uma pessoa que não mentisse. E aí então ele indicou você. Você percebe? Eu não posso garantir que isso vai acontecer em poucos dias, em poucas horas, mas eu acredito que Deus vai honrar a sua fidelidade, porque Deus é fiel. Que nós possamos então refletir sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida para que você ganhe dinheiro. Não precisa ser rapidamente, não precisa ser 1 milhão em um ano, mas que você seja fiel, que você seja honesto e você contribua assim para honrar a Deus e abençoar o nosso país. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Pai do céu, como nós precisamos de cristãos que confiem no Senhor, que confiem na Tua provisão, que confiem que não é preciso fazer negócio escuso, errado, com desonestidade, para que possam ter o seu sustento. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis,
administradores, na maneira como nós ganhamos o dinheiro e no relacionamento com as pessoas com as quais trabalhamos. Que possamos ser honestos com os clientes, com os fornecedores, com os colaboradores, com o governo. Enfim, Senhor, que esta honestidade reflita o teu padrão e assim possamos alcançar muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.